A Bíblia é um livro tão forte, Igor, que se ela for falsa, ela tem que ser combatida. Mas se ela for verdadeira, ela tem que ser divulgada. Não dá para guardar isso só pra gente. Não dá para guardar só pra gente. É coisa muito séria. Lembra aquela menininha que salvou várias pessoas do tsunami lá na Oceania, né? Ela aprendeu uma coisa em sala de aula. Muito legal. Quando ela viu a situação, ela entendeu que o que ela aprendeu em sala de aula com a professora, ela tinha que usar para salvar outras pessoas. É por isso que o crente parece tão chato. E de novo vou pedir licença ao pessoal da Insider para fazer a comparação. Porque a Insider é legal a camiseta, eu já falei, eu já usei. Isso não é mito não, tá? Tem vídeo meu usando em Israel, eu falei da Insider. Só que, se você comprar uma Insider, se você for lá na loja que vai inaugurar e comprar Insider, beleza. Se você não comprar Insider, meu irmão, desculpa, nada contra Insider, mas sua vida continua. Tem outras camisetas aí. Tem outras camisetas. Agora, Jesus não. Se você não abraçar Jesus, não tem outros na esquina. Você tá entendendo? Então a gente tem que falar. Agora, o que eu concordo com talvez o seu desconforto, e eu assino embaixo, o Luiz Saião tem uma expressão que eu vou pedir licença a ele para repetir. Lá no mundo muçulmano tem os xiitas e os sunitas. E no mundo cristão tem os xaatos. Você entendeu? Eu não posso ser eu não posso ser um xaato. Eu não posso ser um xaato. Só que ao mesmo tempo que eu não posso ser um xaato, a linha divisória entre uma mensagem que vai salvar a sua vida e uma que vai te encher o saco é muito tênue. Sabe se sua menina assim... ela tá precisando tomar um medicamento, qualquer coisa, você vai ter que ser o chato. Filha, agora não. É verdade. Mas pai, agora não. Agora se tomou um medicamento, tem que esperar 2 horas. Mas pai, agora não. É muito tênue a linha entre o pai chato e o que tá cuidando. E o que tá cuidando. Você tá entendendo? Então eu tô falando de Jesus. Então a Insider, eu vou falar, compra Insider que é legal, vale a pena. Agora se você não quiser... Mas Jesus, eu vou falar com você uma vez, vou falar 2, 3, 4, 5, mesmo porque as coisas boas são mais difíceis da gente incorporar do que as ruins. Vício, ninguém precisa ficar te lembrando todo dia. Verdade. Academia, tu tem que estar lembrando. Você já foi? É verdade também. Beleza, mas existem boas práticas, então, para que você... para ir e pregar Sim. a toda criatura? Pregar muito e falar pouco. Tá. Ou seja, uma mensagem... Cristo. Entendi. Tá. Vivendo o Cristo. Porque quando você vive o Cristo, atrai das pessoas as perguntas. Por que você... sem querer me gloriar, porque eu já te falei que eu tenho muitos defeitos nos pecados, por que eu já vim tantas vezes aqui? Até sem porque pauta. Você gosta dos meus belos olhos. Mas você que chama. É verdade, sou eu que chama, Você que chama, não sei o que ofereço. Você aceita, porra. Aceito. Mas veja bem, e eu venho aqui falando sempre dele. O assunto não para, não cansa. Não é um assunto assim que pegou... Eu lembro quando você trouxe o mendigo aqui, aquele mendigo aqui, né? Foi uma febre. Mas você não tem como trazer ele toda vez para falar da mesma coisa. Não. Mas Jesus tem. O assunto não desgasta. A espiritualidade está te incomodando. Você mesmo falou assim, eu tô sentindo um lance da espiritualidade, eu tô sentindo. E você tá diferente mesmo. Você tá entendendo? Agora, o meu único medo é que alguma pessoa não vá para Jesus por culpa do Rodrigo. Alguém falou uma vez aí que ele é legal, mas o fã-clube às vezes estraga. Isso é chato. E eu tenho que perguntar se eu não tô sendo aquele que está estragando alguém de Jesus. Mas... pode ter certeza. Ensinar verdades, às vezes você passa por chato. Por amar a pessoa, você passa por chato. Dá para ir para Jesus de verdade? Bom, existem exemplos de pessoas que passam a ser cristãos por meio da razão, né? Eu acho que provavelmente foi tu que falou comigo, que a gente conversou sobre C.S. Lewis, por exemplo, ou Tolkien, né? Que eram ateus que se converteram. Isso, né? Por meio da razão, né? Mas
Na Bíblia, se eu não me engano, diz algo parecido com: se não for por amor, vai ser pela dor. Não, essa passagem não tá Não na Bíblia, existe? Não, isso está naquele dito popular. Tá Tá junto bom. com aquele salmo do 1000 passará, 2000 não chegará, que tá depois do versículo Deus ajuda quem cedo madruga, Tá. e que tá mais abaixo Que daquele bom. capítulo que diz: fazei da sua parte, pois eu ajudarei da minha. Tá. Fico feliz. Mas eu tenho uma sensação que, e aqui eu falo experiência própria até, que a gente desperta para prestar atenção em algumas coisas espirituais quando a gente tá no sufoco. Por que a gente não consegue olhar para isso quando tá tudo bem, cara? Eu já me fiz essa pergunta. Tem uma passagem no Eclesiastes que responde isso seu. É a passagem, para mim, mais dark da Bíblia. A mais, assim, psicodélica. Tu sabe? Eclesiastes capítulo 7. Tá. Eu vou citar para você. Lá diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, você se depara com o destino de todos e põe a pensar sobre isso. Saindo do Eclesiastes agora e interpretando o texto. Realmente, ninguém para pensar na vida quando o time está ganhando e ele está com uma garrafa de cerveja na mão comemorando o campeonato. Ninguém para pensar. Aham. Ninguém para pensar na vida quando ele está transando. Agora, recebe um diagnóstico de câncer seu ou de alguém que você ama muito. Aí o bicho pega. Aí você para pensar. Pode olhar como é que velório faz um monte de filósofos sem diploma. Todo velório, a conversa é mesmo. Nossa, tão novo, né? A vida não vale nada, né? Tá vendo? O que adianta ser arrogante? Pra morrer, basta estar vivo. Exatamente. Quanta filosofia de velório eclode nessa hora aí, todo mundo vai falando. E é assim, você tá entendendo? Eu tenho uma explicação parcial para isso. Como nós, depois da queda de Adão e Eva, nós caímos em pecado e desgraça, né? Hoje a tendência humana sempre é para o mal. Essa ideia de que a criança nasce boazinha, eu discordo um pouquinho da visão de Descartes, que a criança, Descartes, que a criança ela nasce boa, é a sociedade que corrompe. Não, na verdade, todos nós nascemos mal. O Santo Agostinho falava que desde criança ele já queria roubar peras na casa do vizinho. E por que ele queria roubar peras? Não era fome, não era vontade de comer pera que tinha na casa dele, mas que a do vizinho era proibida. Você está entendendo? Então, essa é a radicalidade do evangelho. Sabendo que nós somos propensos às coisas ruins e só aprendemos na dor, muitas vezes, o evangelho não quer, a graça de Cristo não quer tornar você um melhor cidadão. É aí que bate o problema do evangelho com as propostas sociológicas ou mesmo de autoajuda. Napoleão Hill e outros mais. A Bíblia diz que você não pode por si mesmo comprar sua salvação. Você pode até com um esforço físico emagrecer, com o esforço da mente deixar um vício. Você pode até mudar de vida em muitas coisas. Mas para salvar, só a graça de Cristo. E a graça de Cristo quer tornar você nova criatura. Não é só um pai melhor, não é um bom cidadão, é nova criatura, rasgar e fazer de novo. Foi a conversa que ele teve com Nicodemos. Senhor, o que? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Da água e do Espírito. Como é que nasce de novo? Eu sou um homem velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Só que as pessoas não querem nascer de novo. E elas precisam nascer de novo. Se submeter. Por isso que batismo é algo que alguém tem que batizar você, não é você mesmo que se batiza. Você tem que ter a humildade de se entregar a um ser humano pecador como você, que te batiza. E aí, quando estivermos no reino, aí sim, lá vai ser uma coisa maravilhosa, transcendente. Você citou C.S. Lewis, tem uma parte nele do Cristianismo Puro e Simples que ele fala assim: se eu encontro em meu corpo um desejo assim pulsante de uma realidade que não está em redor, a única conclusão lógica é que eu fui projetado para uma realidade que não é essa que eu estou vivendo. Porque se a gente fosse projetado só para essa vida, nós não teríamos nenhum receio da morte. A morte é tão natural quanto ir ao banheiro e defecar.